Olha, olhando para São Paulo, a gente até respira aliviado, viu? Se São Paulo recebeu de Jesus essa chance e se tornou um homem de bem, todos nós somos capazes. Paulo, meu irmão, era o último dos últimos. Era alguém que ninguém gostaria de ter perto, nem amizade. Era um homem totalmente sem limite. Era um homem mulherengo. Era um homem matador. Ele matava criança, ele matava adulto, perseguia os cristãos. Era um homem que não tinha uma mulher, dormia com tudo. Era um homem que gostava de dinheiro. Era um homem que falava palavras. Era um homem sem limite. Um homem muito bonito, muito forte, conquistava tudo que queria. Um dia ele ia para Damasco para perseguir os cristãos, muito cheio de si, com um cavalo enorme, bonitão, ó. Brilhou uma luz, essa luz caiu no olho dele, ele ficou cego, ele escutou a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo assustou e caiu do cavalo, literalmente, meu irmão, caiu do cavalo. E ele pergunta: quem és tu que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus. Vá à casa de Ananias. Ele passa para Paulo, aí Paulo fica cego. Quando ele chega na casa daqueles que eram discípulos de Jesus, conta-se a história, Plínio Moço relata, que foi um corre-corre. Na porta que passava um, passaram 8, porque ele era temido por todos os cristãos. Os cristãos preferiam encontrar com o diabo do que encontrar com Saulo. A hora que Saulo entra, meu filho, perna para quem te quer. O pessoal, nossa, ele nos achou, todo mundo saiu correndo. Aí o pessoal, ele falou assim: não, eu fui enviado por Jesus. Como por Jesus? Nós conhecemos a tua laia. Nós conhecemos, o teu passado te condena. Você matou muitos irmãos nossos. Você matou criança. Eu estava no meu cavalo. E ele contou a história. E ele teve um retiro, meus irmãos, de 3 dias. Ele ficou cego, rezando, tentando entender aquilo. Quando Jesus colocou a ordem, o discípulo lava o rosto de Paulo. Paulo é batizado. E cai dos olhos de Paulo como escamas. Aí morreu Saulo e nasceu Paulo. Tudo aquilo que ele fazia, ele começou a pregar o contrário. Foi um missionário, viajou cidades e cidades, levando o nome de Jesus. Ele tinha o dom da oratória, falava muito bem. Ele convencia as multidões, o pessoal ficava encantado com o seu discurso. E ele se tornou conhecido por toda a região. Por isso que a imagem de São Paulo é um homem muito sério, com uma espada enorme e na mão uma Bíblia. Por quê? Ele de perseguidor passou a pregador. Meu irmão, se um assassino com Paulo, se um traste igual Saulo, que perseguiu a igreja, se converteu e se tornou um homem de Deus, é sinal de que todos nós também podemos ser transformados por Deus. Para Deus não existe pessoa sem solução. Certa vez tinha um abade é chefe do mosteiro. Ele estava passando em frente a um boteco. O boteco ficava aberto 24 horas. Chamava bar 24 horas. Nem tinha porta, né? Ele viu lá um rapaz, a noite toda só na caninha 51, né? Me dá mais uma aí. Que ele tinha que beber 51 doses, porque é 51, né? Aí os monges olharam e falavam assim: pois é, abade, aquele rapaz é um pecador. E ele de vez em quando fica lá no convento, falando que queria fazer um teste vocacional. Esse cara está longe de ser um frei. Aí o abade virou e falou assim: olha que ele pode ser um novo Paulo, hein? Deus pode pegar alguém que tem um defeito muito grande e converter para que ele use do defeito para evangelizar. Mas qual é a qualidade que o senhor está vendo esse rapaz que passa a madrugada toda acordado, bebendo cachaça? Estou vendo que ele tem uma facilidade de passar a madrugada acordado. Ele vai poder passar, às vezes, a madrugada em vigília, acordado na capela. Coisa que vocês não dão conta. Entenderam a história? Para Deus, Ele olha para nós e Ele não vê aquilo que nós não podemos, mas Ele vê aquilo que nós conseguimos com Ele. O que nós não podemos, meus irmãos, é achar que Deus não vê as nossas ações. O que nós não podemos achar é que a nossa justificativa aos nossos pecados de estimação convencem a Deus. Ah, mas isso aqui Ele me entende. Ah, porque o Senhor entende, mas Ele nos chama à conversão. De Simão para Pedro, de Saulo para Paulo.